Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu estou recebendo meu amigo maestro Luiz Chinaglia. Ele é professor, pesquisador, regente, maestro e coordenador no projeto Fama Atibaia, projeto Educando com Música e Cidadania, e que está ligado à Fama Atibaia, fanfarra da cidade de Atibaia. Acho que ele vai explicar muito melhor. Tudo bem com você, Luiz? Seja bem-vindo. Fala, Fernando. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Fico honrado e muito feliz o que a gente puder conversar aí sobre a área das bandas, né? Que é a nossa paixão. Vamos ver o que a gente consegue produzir. Vamos falar de banda de música. Eu que fico agradecido, Luiz, obrigado pela sua presença. Tenho visto você participar de vários programas, sei que sua agenda deve estar bastante corrida também. Mas falar de banda é sempre muito gostoso, né? Porque remete à nossa história. A gente se conhece já há algum tempo, a gente trabalha junto no Projeto Guri, tem um trabalho mais contínuo e de vez em quando você está me permitindo estar em Atibaia também com a Copinha, a gente vai falar de tudo isso. Mas essa história nossa começa sempre do começo. E como que começou a sua? Você já começou em banda, sua família vem de banda, seu instrumento, como que foi o começo disso tudo para você? Bom, eu nunca tinha pretensão ou ideia de tocar um instrumento ou de fazer parte de algum grupo, né? Essa não era a minha proposta. Mas Uhum. lá, por volta de 7, 8 anos de idade, o meu avô já era regente, era maestro de uma banda aqui em Atibaia, né? Uma banda de coreto, uma banda musical, né? A 24 de Uhum. outubro. E eu sempre vi ele tocando piano, estudando alguns instrumentos, mas nunca me interessei. E de 7 para 8 anos de idade, eu ingressei na fanfarra municipal de Atibaia, que antigamente era uma fanfarra com pisto e gatilho, né? Tinha as fanfarras lisas, aqui já tinha um pisto e um gatilho. Já Então era eu mais iniciei, avançada essa formação? já era, já era mais avançada já. E eu iniciei na fanfarra, mas também assim, era criança, não tinha essa ideia, né, de seguir. E com o tempo fui pegando gosto, fui conhecendo outros caminhos, né? Tinha um pessoal que já estudava com instrumentos profissionais, trompete, trombone, tuba, e um deles me incentivou a estudar o trombone de vara. E com isso as coisas foram ampliando, né? Aqui na nossa região é muito forte essa tradição de bandas e fanfarras. Uhum. E eu acabei partilhando para as cidades vizinhas para estar tocando, até mesmo estudando, né? Então começou desse jeito, meio que flutuando assim, mas sem direção, né? E conforme o tempo, foram várias histórias, vários momentos, até chegou um ponto que eu falei, poxa, eu gosto muito da música, eu quero seguir um pouquinho adiante, né? Ter um outro passo. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Então foi praticamente essa minha trajetória aí de início. Pô, que legal. Ô Luiz, tem uma coisa que você já tocou no assunto, que a gente não tem obrigação nenhuma de seguir roteiro, nem nada. Então tem coisa que às vezes é Sim. interessante, a gente pode começar agora, retomar depois. Mas a gente vê muitos programas, hoje sobretudo, né, nesse período de 2020, com a pandemia, bastante gente se conectando, criando redes de conexão, bandas interligando e criando movimentos, gravando junto, né? Eu vejo muito as pessoas falarem, conversarem sobre a distinção dos grupos, de diferentes grupos, e eu vi que você já começou falando disso, agora pouco a gente se preocupa em ficar dando nome aos bois, como se diz, né? Que nem você falou, banda de coreto, banda histórica, fanfarra, banda marcial. A gente tem, assim, obviamente que mais antigo o movimento de bandas musicais, o que a gente falou de banda de coreto, as bandas de música,
remontam desde de descobrimento do Brasil, deu 1808 com a chegada da corte portuguesa e tal, mas hoje nós temos vertentes de movimentos de bandas muito diferentes, né? E você perpassou por diferentes formações, que nem banda tradicional, banda de música, você trabalha hoje com orquestra, inclusive, que é uma outra formação, também tem o trabalho no Guri com uma linguagem um pouco mais próxima da banda sinfônica, e outra vertente lá na Fama Atibaia, né? Como é que você pensa esse transitar de diferentes grupos, diferentes movimentos, hoje na sua atuação, e qual a importância disso na sua história, nessa formação inicial que você disse, começou lá É 12 de outubro que tem a banda, né, em Atibaia? É 24 de outubro. 24 de outubro, faltou 12 dias. E depois as fanfarras, né? Que inclusive fanfarra e banda marcial é muito diferente, né? Instrumentação e tudo mais. Mas mantém o nome, por exemplo, em Atibaia mantém-se o nome fanfarra, né? Qual foi a importância disso na sua formação? Como que você vê esses movimentos? Olha, Fernando, eu me sinto ter um privilégio, né, cara? Porque de você poder passar por toda essa fase de transformação, né? Você acaba tendo uma bagagem, né? Tendo uma experiência, uma vivência, né? E cada grupo tem o seu estilo diferenciado, né? Então isso para mim foi muito importante, né? E a gente se mantém esse nome fanfarra por conta da tradição aqui da nossa região, né? Então ela é muito forte nesse movimento. E eu vejo que tudo são ciclos, né? Ciclos e ele vai começando, terminando, vai se moldando, modificando conforme as gerações, né? Então eu vejo esse momento de transação de grupos, de estilos, de material também, né? Que se mudou muito, né? Antigamente você via o set de percussão lá, tímpano, bumbo sinfônico, chilo, glock, mais em banda sinfônica, orquestra, né? Hoje você vê uma fanfarra com esse material todo, né? Ou até mesmo uma banda marcial. Então esse recurso, essa tecnologia também nos ajudou a desenvolver, né? Não só na parte técnica, mas também de repertório e tudo mais. Então acho que eu tive um privilégio de poder ter passado por essas fases aí. E aqui na nossa cidade, a banda 24, ela se mantém ainda, né? São senhores de idade, tem alguns alunos do nosso projeto que também tocam lá. Eu toquei quando criança lá. Então é uma coisa assim que você ter uma banda musical histórica na sua cidade, né? É sensacional, cara. Então eu vejo que essa transformação, ela é natural. E eu creio que ela vai evoluir mais ainda, né? Então eu só creio assim de não perder as raízes, né? Eu acho que às vezes acaba tomando caminhos, né? Em questão de repertório, em questão de identidade. Aqui a gente valoriza muito essa parte, assim, sabe? De não perder a raiz. Então, eu creio que seja isso. Então a gente está falando dessa atuação, né, Luiz, em diferentes formações. Desde o começo você já entrou direto tocando em dois grupos diferentes, com linguagens diferentes. Como que foi isso? Não, eu fiquei um bom tempo na fanfarra, né? Então, dos 7, 8 anos até meus 13 anos, eu tocava só na fanfarra. Só na E fanfarra. depois dos 13 anos, quando eu comecei a pegar o trombone, a realmente a estudar, foi que eu comecei a partir para outros grupos aqui da região, até mesmo aqui em Atibaia, na banda, que eu falei, a banda 24. Aí sim que eu comecei a migrar para esses grupos. Em Piracaia, que tinha um grupo de sopros, né? Então lá eles estudavam bastante a questão de repertório popular, então Perdões, Bom Jesus dos Perdões também. Então foi aí, a partir dos 13 anos, que eu comecei a seguir outros caminhos. Mas
a imediato, assim, foi só na fanfarra mesmo. Eu tocava cornetão. Na época era Isso que eu ia perguntar. a Porque na linha de um fanfarra não tem trombone. o trombone, né, ou não? Ou já tinha? Não, não. Na fanfarra tinha corneta, cornetão, tinha a tuba, né? Que era o Aham. sousafone, o Sousafone. bombardino. Então, só que eram todos de pista e gatilho. Nenhum tinha outro recurso, era só pista e gatilho. Então, eu Certo. toquei cornetão, eu comecei no cornetão. Do cornetão, eu fui pro bombardino. Aí, no bombardino, eu fiquei um bom tempo lá. Até quando a banda a fanfarra se transformou em banda, eu toquei só eufônio na banda. Nunca toquei trombone. E eu estudava trombone, mas eu cheguei só a tocar bombardino, eufônio, né? Bombardino, eufônio. Lá fora fala Bombardino ou eufônio. eufônio? Depende do Bombardino, lugar né? na onde você tá, né? Tem um pouco No disso também. interior é No bombardino. interior é mais bombardino. Agora, dependendo da idade, é trompete ou é pistão também, né? Também. Ô Então Luiz, foi isso. esse trânsito entre diferentes instrumentos de metais graves parece que é um pouco comum, né? Eu tive conversando com vários maestros, professores aqui, gravei com o Bahia esses dias e a gente falou um pouco disso. Sim. Você transitou em ter vários instrumentos, hoje o seu instrumento é o trombone? Eu digo, quando que você começou a pensar no estudo, assim, para ir um pouco além de hobby, para isso começar a se transformar numa profissão? Quando você definiu não, o trombone, o trombone é seu instrumento principal hoje? É que assim, o eufônio, o campo é muito assim. Não vou falar que é pequeno, mas o trombone você tem mais campo de trabalho, né? Então você pode tocar numa banda sinfônica, numa orquestra, num grupo de pop rock, igual eu já toquei, grupos de baile, né? Grupos de Então o baile. eufone ele acaba ficando um pouco limitado, né? Para banda marcial, banda de coreto, banda sinfônica. Então por isso que o trombone hoje é o meu instrumento assim, não é o principal, mas é o instrumento que eu tenho mais campo de trabalho, né? Por mais Entendo. que eu dê aula de eufônio, até Aham. mesmo de tuba, mas o trombone ele tem mais campo, né? Juntamente com a tuba também tem mais campo. Mas como é a região dos graves, né? Então a gente procura abraçar os três para poder ter um caminho igual, né? E na hora de dar aula, de atuar, por exemplo, no ensino coletivo, a gente vai falar disso também, ensino individual, ensino Sim, sim. coletivo. No ensino coletivo já é uma mão na roda, porque a embocadura já é mais próxima, né? É bem mais próxima e você fala a mesma linguagem, né? Em Aham. questões técnicas, né? Muda algumas coisas, né? Tipo de embocadura, as notas mais graves, de respiração também, mas praticamente é o mesmo conceito, né? Certo. Do que se comparasse com, sei lá, com trompa, com trompete, que aí o esquema já muda completamente, né? Muda E daí, bastante, né? então, quando que você vai seguir, começar a pensar na música para além do hobby? Quando você começa a se dedicar pensando numa profissão? Você já começou a dar aula na fanfarra, nas bandas, desde cedo também, não? Então, Fernando, meu pai era militar, né? Meu pai foi Aham, policial militar. Então, eu sempre tive o sonho de ser militar, seguir a mesma linhagem, né? Meu avô aham. também foi e tudo mais. Então, eu não queria ser músico, eu não queria seguir na música, eu queria seguir na linha militar. Até mesmo eu pensei em marinha, exército para ser músico, né? Mas acabou as coisas mudando de percurso, né? Então, quando eu comecei muito cedo e aqui na região eu tive várias oportunidades, aí chegou um momento que você estava em algum grupo, igual Perdões, Piracaia, você acabava ensaiando naipe, os maestros davam a oportunidade de você tá liderando o naipe, sendo chefe de naipe, ajustando detalhes, e isso foi me chamando a atenção. E até em 99, 2000, eu tinha passado na escola municipal.
Então, Em São Paulo, né? eu já tinha, eu já tinha uma outra visão das coisas, né? Então, aquilo foi me instigando, eu fui pegando gosto, e em 2000 na verdade, isso antes. Em 99, o nosso instrutor aqui, que era o Reginaldo, ele falou: "Não, você vai dar aula numa escola aqui, que a diretora quer montar um grupinho, e vamos lá." Eu falei: "Não, já eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, né?" Não, pelo amor de Deus, eu não sei não, vai. Me puxou lá, arranjou alguns instrumentos de fanfarra, corneta, cornetão, bumbo, caixa, prato. E lá eu comecei meu primeiro grupo, né? Os meus primeiros passos ali de instrutor, né? Não Aham. tinha tanta noção, mas ele foi me auxiliando, como outras pessoas me auxiliaram também. Em 2002, eu comecei a dar aula na fanfarra ainda, de corneta, cornetão. A gente já fazia um trabalho meio que coletivo, né? Uhum. Os primeiros passos ali, né? Então eu comecei a ficar na escolinha, da escolinha virou a faminha, e em Aham. 2006 foi o nosso primeiro concurso. Eu fui participar de uma competição aqui na região, em Francisco Morato, 2000 e? aonde... E 6, 2006. isso. E daí foi meu primeiro campeonato. Quando baixei o braço, vamos falar, tocou o primeiro acorde ali, aí eu falei: putz, sabe, aquele, é isso que eu quero. E daí Pegou! eu comecei, me pegou de jeito, eu tô até hoje aí, cara. Então, acho que dessa trajetória de 99, meu primeiro grupo, 2006, meu primeiro campeonato, foi onde acabou me dando esse outro leque aí, né, de Foi onde as possibilidades, coisas né, tomaram rumo para você na música. foi. E daí eu fiquei tocando até 2009. Em 2009 eu tive um problema muito sério na boca, eu tinha dente a mais, né? Ah, Então eu é? tinha uns dentes no céu da boca que eu tive que fazer descolagem, aí acabou quebrando um osso, tive que fazer enxerto, fiquei 4 anos sem poder tocar no instrumento, Baita né? Para trampo, não... hein, cara? E daí eu tive dificuldades. Depois, até hoje, eu estudo, continuo tocando, mas eu tenho dificuldades em algumas coisas. Então foi aonde eu falei assim, em 2009, eu falei, eu vou focar nessa parte de liderança, de formação de grupo, Aham. de, de instrutor, de regente, né? Maestro ainda é muito cedo, né? A gente está trilhando um caminho. Então, em 2009 foi meu último concurso com a banda aqui de Atibaia. Eu tocava na banda sinfônica, e na orquestra aqui de Atibaia também. E daí eu encerrei lá essa minha participação. Em 2010 foi onde eu ingressei na Fama como regente da Fama. Até Do então eu grupo era regente da principal. Faminha. Então era eu, o Felipe e o Rogério na época, né? Então aí foi que as coisas foram tomando outros caminhos, né? A responsabilidade foi aumentando e tudo mais. Tá certo. Agora você acabou entrando de cabeça, né? Uma vez que experimenta esse mundo de concursos e de disputa entre bandas, uma vez que se experimenta, acabou, ficou por ali, não sai nunca mais. Eu queria, antes da gente seguir falando desse trabalho, queria dar só uma contextualizada para quem estiver assistindo a gente. A gente está falando aqui Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Escola Municipal de São Paulo. Nós estamos aqui uma região próxima da capital do estado de São Paulo, né? Daí de Atibaia para São Paulo é quanto, mais ou menos? Uma hora, meia hora, Luiz? Varia de 1 hora, acho que não passa disso. Depende de trânsito, né? De como que Aham. Então é dá, bem acho que uns pertinho mesmo, né? 50, 60 e poucos quilômetros. É pertinho. Bem pertinho, pertinho da capital São Paulo. Eu também estou mais ou menos próximo de São Paulo, mais junto à região de Campinas. E aqui a gente está falando especificamente, a região de Atibaia é uma região muito forte com as bandas e fanfarras, queira como, o Luiz vai falar para a gente das nomenclaturas, por que se usa e como e quais os motivos.
Mas essa linha de concursos é muito forte, né? Essa linha que eu digo assim, as bandas que participam regularmente desses concursos é muito forte, né, Luiz? Queria que você falasse um pouquinho como que foi a inserção dos grupos ali. Você começou na Faminha, daqui a pouco a gente vai falar da organização também da Fama, como que funcionam os grupos aí tudo. Mas eu queria Sim, sim. que você falasse um pouco como que se deu o início, tanto o seu, assim, quanto dos projetos nos quais você estava envolvido, nesse meio de participar de concursos recorrentemente, todos os anos. Certo. A Fanfarra de Atibaia, ela vai fazer 30 anos agora em dezembro, né? Aham. E desde que eu entrei na fanfarra, ela já participa de concursos, né? O concurso de bandas e fanfarras aí é tradicional, tem uma caminhada aí. E eu desde de sempre participei de concurso. Então aqui a criançada, né? Hoje eles entram na fanfarra, eles já são competitivos, né? Eles já entram já para competição, né? Pode ser tanto interno como externo, né? Então, desde sempre eu participei de campeonatos, onde foi uma grande experiência e eu pude adquirir maturidade, assim, sabe? Porque é Aham. uma responsabilidade, né? Você acaba trabalhando não somente individual, mas muito coletivo, né? Uhum. Então é como se fosse um time de futebol. Então um depende do outro, você acaba criando uma irmandade, né? Então é uma coisa muito forte. Então desde que meu primeiro concurso foi em 96, cara. E a fanfarra aqui, Porra. ela, ela nunca foi assim, né? Uma coisa só de primeiro lugar, né? Eu lembro que meus primeiros campeonatos foram quarto, quinto, até sexto lugar, assim, sabe? Então, depois de um tempo que ela começou a engrenar, o projeto aqui também começou a se moldar, né? Começou a crescer, então as coisas começaram a tomar outros caminhos. Então eu vejo que a importância do campeonato por uma banda, por uma fanfarra, é questão de motivação, de Uhum. desafio, de estímulo, né? Então eu acho que é muito importante. E os campeonatos, como os grupos também, eles passam por transformações, né? Por ciclos, né? Aham. Então hoje Que ele mais? está num novo molde, ele está buscando se fortalecer, porque também é difícil, né? Hoje muitos grupos acabaram, né? Então é Aham. difícil você manter um grupo vivo, né? Muito difícil. Então os grupos, os concursos também estão se reestruturando, se adaptando para essa nova fase, né? Mas que não perde a sua raiz, entendeu? Que não perde Que não perca. as suas origens ali, do tradicional, entendeu? Mas também inovando. E eu achei importante isso que você falou do começo, porque, aliás, a quem estiver nos assistindo, eu acho difícil alguém que não conheça a Fanfarra de Atibaia, mas a quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, presencial, estar lá, vale muito a pena você visitar, é impressionante, não só a qualidade musical, aquela coisa toda, mas vamos dizer, o campo energético que fica ali em volta, a energia de todo mundo, a vontade de todo mundo tocar, aquela participação, isso que você está falando do companheirismo, aquilo fica transbordando. Para quem está assistindo ali, cara, é um deleite, dá para a gente ficar o dia todo. Então, gente, vale muito a pena quando tiver aí passando essa loucura da pandemia, concurso perto ou mais ou menos perto, vá assistir. Até porque isso que você falou do começo, eu vejo que é importante a outros grupos, o Luiz, de achar assim que a gente vai chegar e vai ser campeão e vamos ir campeão em várias categorias, né? Enquanto a coisa não é bem assim, dependendo do concurso, para você poder participar do concurso já é difícil, porque tem todos os critérios, a quantidade de instrumentação. Só para você entrar e participar do concurso, acho que pode-se pensar que é um primeiro objetivo, né? Agora,
você continuando a participar dos concursos, você tem uma linha, como você falou, tem uma linha objetiva de trabalho motivacional para você desenvolver o grupo e ir crescendo. É importante você falar disso, porque quem olha hoje para os grupos que são de referências, como é a Fama, precisa entender que o caminho das pedras não é só flores, né? Eu acho, assim, importante que o quê? O concurso para a gente aqui é um algo a mais, assim, sabe? É um estímulo. Mas o nosso foco principal é o quê? É a nossa cidade, é as apresentações, os concertos na praça, sabe? A transformação, não vou falar transformação, mas ajudar, auxiliar na formação dos nossos alunos. Muitos não vão ser musicistas, não vão ser bailarinos, não vão ser artistas, mas eles vão se formar, ter uma ajuda na sua formação como um cidadão, né? Então a gente vê essa importância que tem a banda e a fanfarra, né? A questão da disciplina, do respeito com o próximo. Então um concurso, a gente não é a nossa prioridade. Assim, é o algo a mais que a gente dá de estímulo para o nosso grupo, entendeu? Não dá para Então eu viver em vejo função de que concurso. não, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu acho que as bandas atuais hoje, elas estão nessa transformação, né? Nessa mudança. Com o tempo, elas viram a necessidade de você ter um projeto. Se você não tem um projeto, fica muito difícil você manter um grupo. Porque o jovem, a criança, o adolescente, ele tem muita informação, né? Então, se você não tiver ali uma gama, uma reserva ali, né? A banda acaba morrendo. Quantas bandas aí paralisaram o trabalho por conta de não ter o integrante, né? Não ter o componente. Então, acho que as bandas atuais hoje, todas têm um projeto por trás, uma escolinha ou uma parceria com alguma outra escola para poder manter o grupo ativo e vivo, entendeu? Então, eu vejo que hoje não é só o concurso. Eu acho que antigamente também não era só o concurso. A fanfarra ela tinha vários deveres, né, com a cidade, se ela era municipal, ou com a escola, se ela era de colégio, tocar nas festividades e tudo mais. Então eu vejo essa importância da fanfarra com as suas obrigações também, assim, sabe? Então, acho que o principal é de auxiliar na formação, né? Nesse momento aí, igual eu, de criança a adulto, eu passei toda a minha fase, né, na fanfarra. Então, a fanfarra me formou. Eu sou muito grato a isso. Então, eu acho que isso é o principal, é o que eu vejo, o que eu penso. O concurso e as vitórias vêm como um plus. Isso. Agora, E não é, ô Fernando, e não Claro. é. Agora eu lembrei uma coisa que você falou, de ganhar ou perder, né? Ganhar ou perder é consequência do trabalho. Você vai estar competindo com grandes bandas, com grandes grupos, ótimos trabalhos que existiram. Então, eu acho que só realmente de você estar na avenida, estar vivo, estar fazendo as coisas acontecer, já é uma grande vitória, entendeu? Cumprir os requisitos para Porque poder estar ali, não é, Luiz? nós, como educadores, sabemos, né, a dificuldade de você ensinar uma pessoa a executar um instrumento e tudo que engloba ali, né? Então, de você colocar uma peça na sua, uma obra na sua banda. Então, tem todo um trabalho por trás que eu acho que quando você for participar de um concurso, até mesmo de uma apresentação, né? Que às vezes as pessoas pensam de fazer uma simples apresentação, é um grande trabalho ali, entendeu? Então, a gente tem que valorizar isso. Então, ganhar ou perder é consequência, assim, sabe? Então, a gente pode ficar em primeiro, pode ficar em terceiro, pode ficar em quarto, mas a importância de você se manter ali, eu acho que é a palavra-chave, é É o que manter vai um dando trabalho gás, vivo e né? ativo. Aliás, esse ponto que você toca é extremamente importante
principalmente nos dias atuais da sociedade, muitas vezes, como você disse assim, às vezes a gente perde, a gente tem que enxergar também que tem outros trabalhos maravilhosos, outras bandas enormes com uma história muito antiga que estão ali competindo também, e que a gente não pode ter essa visão egoísta, né? Ah, eu perdi porque eu não consegui, porque eu não fui. Não, porque tem um monte de gente boa, um monte de coisa acontecendo. E como você falou também, esse olhar coletivo para a sociedade acontece não só no grupo tocando, mas tem uma base, um projeto por trás que está pensando no pertencimento social. E isso é construído É, muito nas apresentações para a cidade, né, Luiz? Eu vejo que, como você sim, falou também, mas a gente vê a identificação da banda, cara, com as cidades, ela é muito forte. Eu acho que não tem. Toda cidade que tem uma banda, o cidadão fala com orgulho dela. Não, a nossa banda é a melhor do mundo, é a de lá, né? é. E, antes um pouquinho, essa questão que você citou, todos nós temos o nosso ego, né? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Certamente. Seria mentira eu falar que eu não quero ganhar. Todo mundo quer ganhar, entendeu? Mas o que eu vejo é que tem que ter o respeito, assim, sabe? Você tem que muitas vezes saber que não foi o seu momento, que você não faz sozinho as coisas. Você tem lá, vamos por 120 componentes, são 120 cabeças pensando ali, né? Então é muito Claro. complicado você julgar alguma coisa ali, né? Então, e você tem que saber que tem grandes trabalhos também. Então, acho que essa questão do respeito, do momento, da paciência é fundamental. E essa questão de você ter uma banda na cidade e ter um projeto é um estímulo, né? Porque se você mesmo tem uma escolinha, você já está estimulando os novos alunos e os velhos a estudar, a um puxar o outro, sabe aquela questão de, igual eu volto a falar do companheirismo, da amizade, Aham. um vai incentivando o outro, e isso as coisas vão acontecendo. Eu já trabalhei em outros lugares também, que eu comecei lá com 10 aluninhos, chegou no final tinha 60, entendeu? Um vai puxando o outro, porque você falou, você vai tocar na praça, vai ensaiar na praça, vai tocar numa festa da igreja, vai tocar no desfile cívico, ou o que seja, você vai estar aparecendo, você precisa aparecer também, né? Se você Vai ficar se só ensaiando no conectando com seu a quartinho sociedade, lá, né? ninguém vai te conhecer. Então você tem que sair, você tem que estar achando atividades também. Porque senão, se você não procurar caminhos, as pessoas também não vão te achar, entendeu? Então você tem que estar se expondo, tem que estar aparecendo. Então, isso é uma das coisas que a gente vê aqui a importância de estar tocando na cidade, estar sempre devolvendo para a cidade aquele carinho, aquele respeito, e isso tem uma conexão muito forte, né? Então é sensacional, cara. É, e agora voltando, tentando pegar aquela linha mais ou menos sequencial que a gente estava seguindo, tem a ver com tudo isso, toda essa participação, esse pertencimento da cidade, essa continuação do trabalho, né? Depois que você passou por aquele tratamento então, né, na arcada dentária e tudo mais, então você resolve se dedicar mais à liderança de grupo, ao ensino, à regência e tudo mais, e se não me engano foi em 2009, você falou que você começa a reger o grupo principal aí da fama, né, a fama mesmo, a fanfarra principal. É, agora, como que se deu esse trânsito, Luiz, de você fechar? Você já tinha decidido para você que a música era o seu caminho, desde lá daquele período até 2006, que você começou a reger ainda molecão, ainda adolescente? Ou foi aí que você resolveu, não, vou estudar, vou fazer um curso superior, vou fazer alguma coisa mais específica? Como que se deu esse momento de você dizer assim, eu vou buscar então agora formação para ser um profissional da música ou do ensino da música, como você vem falando? Então, em 2005, na verdade em 2004, a gente teve um campeonato, o sul-americano, que foi em Taubaté, na cidade de Taubaté. Opa, E a fanfarra foi
foi sem, assim, era a questão de desfile não, de show, né? Você tinha que fazer aqueles shows no campo, meio Certo. que marching band, drum corps, né? A gente não tinha Aham. experiência, porque a gente vinha da linha tradicional. Uhum. Fizemos, nos adaptamos lá para fazer as coisas acontecer. Ficamos quase em último. E a gente conseguiu a última vaga para o Campeonato Mundial de 2005, que também foi em Taubaté. E a Aham. partir de 2005 foi que as coisas deram uma outra. Foi um outro passo Ai, para ai. a nossa Ali que ficou fanfarra. sério, ali que o bicho pegou, não. Porque até então o nosso projeto ele estava ali, né? Engatinhando ainda, não tinha uma força, não tinha uma estrutura. Em 2005, meus pais me pressionando e tal, eu saí nesse momento, perto do concurso, eu saí da fanfarra. Eu já estava meio desanimado, porque não tinha dinheiro para fazer as coisas. E você sabe, né? Adolescente, você quer ter um É um, dinheirinho para. é um E ponto daí difícil. eu fui trabalhar numa lotérica, cara. Numa lotérica Aham. aqui da cidade, trabalhava de caixa na lotérica. Aí, E pronto, meus tava amigos cheio do sempre. dinheiro. Só que não, né? Não. Você viu o dinheiro, mas não era seu. E daí meus amigos passavam, volta pra fanfarra, cara, a gente vai pro campeonato mundial, vai ficar uma semana lá, vamos lá, vai ser legal. Eu, não, eu vou trabalhar. Até, cara, que eu teve um dia que era tanta conta, mas tanta coisa para fazer no caixa, e eu olhava assim, eu via meus amigos ensaiando, eu não tava na fanfarra. Desde moleque eu fiz aquilo, né? E eu Tá fui inventar desespero, agora né, de sair da cara? fanfarra, cara. Aí eu sei que umas 2 semanas antes do concurso, cara, eu fui e falei com o maestro, né? Que na época era o Rogério e o Felipe. E daí ele falou, Rogério, eu quero voltar, cara. Ele falou, não, vai lá pegar o seu instrumento lá. Vai lá que você não devia nem ter saído. E foi aí que eu falei, puta, meu, eu não. É isso que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa, entendeu? E em 2005, a gente foi para o Campeonato Mundial, conseguimos ganhar o Campeonato Mundial lá na época, e mudou tudo aqui na cidade, assim, sabe? O projeto começou a crescer, as coisas começaram a acontecer, as oportunidades apareceram, e foi aí que eu decidi que eu queria seguir nesse caminho, entendeu? Que eu não queria desistir da música. Então as coisas começaram a trilhar nessa partida de 2005, quando a banda foi campeã mundial, e o projeto começou a expandir, entendeu? Mas eu tentei Aí. fazer outra coisa da vida, mas não foi. Não dá. Aí eu acho que tem muito dessa coisa, tem muito dessa coisa, a gente tenta, mas não adianta, né? Como você disse, é o que a gente Tá, sabe cara. fazer e pronto, né? Parece que não é escolha, é a única opção, porque a gente está de coração e de tão mergulhado na música e no meio de bandas, que é o que a gente quer, né? E é E é interessante uma você. coisa que Não, vai. você falou, é o que a gente sabe fazer. Mas eu vejo que muitas não é o que a gente sabe fazer. Eu acho que a música, a cultura, ela proporciona cada segundo coisas diferentes. Você aprende a cada segundo, entendeu? Então acho que a gente tá todo momento aprendendo, né? Isso que É é o muito mais o legal. que a Tanto gente que quer do que o que a gente sabe, né? então, a gente evolui muito, Fernando, assim, sabe? É uma coisa que tem hora que eu falo, meu, eu não sabia isso há uma hora atrás, agora eu aprendi uma coisa nova, então isso é mágico, assim, sabe? Então acho que a Resolve, gente vai né? aprendendo, cara, a gente vai aprendendo a cada segundo as coisas, então é uma profissão magnífica, né? Eu adoro o que eu faço. Sorte a nossa, graças a Deus. Agora, a sua história, como você vem contando, ela está entrelaçada com a história da fama, a partir de que você está sempre ali no grupo. E esse momento de 2005, você diz então que foi fundamental e decisivo, tanto para suas decisões, escolhas pessoais, quanto para o projeto, né? Queria que você falasse um pouco mais, pensando em dois pontos. Primeiro, lógico, o concurso mundial, que queria que você contasse como que foi, como que aconteceu, como que se deu esse acesso, quais concursos você teve que por onde passar, vencer ou não vencer para chegar lá,
como que foi tocar e vencer, né? E uma outra coisa que eu acho que está muito embutida aí, nisso tudo que a gente está falando, da participação de concursos e apresentações em gerais, que é a viagem, né, meu? Tipo, viajar junto, tá junto, é uma farra, é uma delícia. Sem isso, não teria, acho que não teria tanta mágica na coisa, né? Sim, sim. É igual eu falei, nessa semana eu conversei com um amigo, eu tava falando que não só a fanfarra, mas acho que todos os grupos que a gente participa é uma emoção atrás da outra, né? São histórias que vão ficar marcadas pro resto da vida. Então a gente, na fanfarra, eu tive a oportunidade de conhecer o meu país, conhecer fora do país, conhecer outras culturas. E aqui passaram vários mestres, mentores que, que proporcionou tudo isso pra gente, né? Então, eu sou totalmente grato, assim. E essa questão de 2005, eu acho que era um outro ciclo que estava ali, né, encerrando e começando nesse meio de Uhum. bandas e fanfarra, que foi essa questão de tentar trazer aquele estilo americano, né, de show, Uhum. de campo, né, de drum corps, de marching band para o Brasil. E a gente tinha um maestro que era o Rogério, que ele tinha uma visão assim totalmente ampla, assim, sabe, para o futuro mesmo. Ele era totalmente para frente, ele é totalmente para frente. E onde ele foi viajar para a Europa, para os Estados Unidos, e ele fez de tudo para trazer isso para o Brasil, ele e outras pessoas também. E isso nos proporcionou ter o que a gente tem hoje, entendeu? Então, através dessa Uhum. oportunidade de 2005, não só para a gente, mas eu creio que para outras bandas também, a gente teve uma outra visão, que a gente tinha possibilidades também, que antigamente era só o tradicional, né? A gente viu essa outra opção que dava para seguir, e foi aonde a gente foi migrando, assim, sabe? Então, foi uma constante descoberta e Uhum. não deixando o tradicional, mas tentando descobrir esse outro lado. Em 2007, a gente foi participar de um festival no Chile também, né? Um festival de Uhum. bandas lá, que tinha outras bandas grandiosas também, que também seguiam esse estilo de marching band, que chamou muita atenção. As coisas foram migrando, caminhando. Meu, foi tanta história. E em 2009 foi o nosso primeiro campeonato fora do país, assim, tipo, na Europa, né, que foi na Holanda. Que Uhum. daí, cara, foi uma coisa assim monstruosa, sabe? A gente Outro participou do mundo, né, WMC, Luiz? o WMC, que é um mês de campeonato na cidade, onde a Uh, cidade inteira é vestida, enfeitada, e aquilo, cara, para todo mundo foi uma grande experiência, assim, sabe? A gente evoluiu, acho que 10 anos, assim, sabe? em 2009. Então, em 2009. Então, a gente teve essa possibilidade de 2009 para a Holanda, 2010 e para a Alemanha, um seguido do outro. E Oh, as coisas muito. começaram a crescer muito. Aí a gente teve visão não só da parte técnica da banda, mas também da parte de projeto, né? De você trazer material para poder trabalhar com os alunos, desenvolver, as coisas foram crescendo, porque também aí, vamos supor, uma criança vendo uma banda ir para a Europa, quem não gostaria de Oh, participar, né? Aí o projeto foi inflando, cara, foi crescendo, assim, sabe? Então, acho que uma coisa foi puxando a outra, e aqui em Atibaia a gente sempre teve grandes talentos, tem grandes talentos. Pessoas que ajudam, de geração a geração as coisas acontecerem. Então, por isso que eu falo, essa questão de amizade, parceria, é uma coisa que um vai ajudando o outro, né? E as coisas foram crescendo por conta dessas pessoas que fizeram acontecer, né? Porque se a gente está aqui hoje, eu toquei com instrumento remendado, já inaugurei poste, já foi tanta história
para a galera ter uma estrutura hoje, né? Então foi um caminho que foi batido ali por várias pessoas trilhando por um caminho bacana, né? Então, eu acho que 2005, 2009, 2010, 2007 também foi, mas foi uma coisa assim mais tranquila. Eu acho que 2009, 2010 foi mais pegado, porque era um campeonato em outro Foi mais país, tenso. onde a gente chegou lá não tinha a bandeira do Brasil. Isso Uh, deixou a gente muito incomodado. A gente queria muito mostrar a força do Brasil. Então as pessoas respeitaram a gente. Então foi uma grande experiência, assim, Fernando, dessa parte aí a de experiência de campeonatos. chegar em outro mundo, né, Luiz? Eu nunca imaginei, nunca passava, acho que para a cabeça de ninguém que a gente ia viajar para o Chile, entendeu? A gente Agora estava acostumado a tem viajar aqui na região, né, cara? na Aí região. depois, Agora tem isso no YouTube, né, Luiz? Esse da Holanda, se não me engano, é um dos vídeos que eu vi esses dias. Inclusive, isso tem no YouTube, né? A participação nesses campeonatos. tem, tem tanto da Alemanha como da Holanda. Tem no Da Alemanha e YouTube. da Holanda, 2009 e 2010. É. Agora, só voltando para só um ponto que a gente não falou, como que foi o acesso a esses campeonatos? Enfim, como que foi possível vocês participarem do campeonato mundial? Esses Ah, eventos na Holanda, na Alemanha, né? Como que a fama foi descoberta por esse concurso e como que vocês chegaram lá? então, em 2004, quando teve o Sul-Americano, foi através da USB. Aí que eu falei que o Aham. Rogério, junto com outros maestros, foram viajar para os Estados Unidos e conseguiram trazer essa associação, né? Que ela tem no mundo inteiro aí. E a Aham. USB, ela tem o carimbo, né? A chancela dela, né? Então, em Claro. 2004, a gente conseguiu se classificar através do Sul-Americano para o Mundial. Sendo campeão mundial, você pode participar de qualquer campeonato no mundo, entendeu? Então você já tem esse carimbo. Você tem que Aham. fazer uma pontuação para você poder participar. Só que essa pontuação ela dura, não sei, acho que em 4 anos, alguma coisa assim. Aí você tem que participar de outro mundial para você poder ir conseguindo se Ter os manter. acessos Então, liberados ainda mais. isso. Aí em 2005, 2006 a gente foi para o Campeonato Brasileiro, também de show, que foi no Rio de Janeiro, foi em Macaé. Isso também tem no YouTube. A gente foi campeão brasileiro pela USB também. Aí a gente já tinha esse acesso livre para poder participar de outros mundiais. Então foi através da chancela da USB que a gente conseguiu participar desses eventos internacionais aí. Legal. E isso tudo está atrelado a um outro ponto que você levantou a bola já também, que é essa influência de movimentos internacionais. Eu acho que, de maneira bastante clara, o movimento estadunidense tem uma influência bastante forte aqui no Brasil, né? Você falou das marching bands e tudo mais. Ao mesmo tempo em que a banda, enquanto uma manifestação cultural muito brasileira também, mantém, né? Você disse que tem essa relação, né? Essa tensão de ter algo da tradição que é nossa e, ao mesmo tempo, incorporar essas influências trazidas de lá. Eu acho que isso também está ligado com até mesmo com a formação instrumental dos grupos, ela vai se transformando, vai se adequando, quem sabe, né? Queria que você, antes da gente passar para o próximo tópico, falasse um pouquinho disso para a gente. Você falou assim, a gente se dedicava mais à formação, ao trabalho tradicional, ou às formações tradicionais, e depois fomos incorporando essas ideias novas, né? Para, de repente, Sim. quem não é tanto inserido neste meio ou nesse movimento de bandas e fanfarras, quais que são as diferenças, o que não tinha, que tem, e como que ficou a coisa agora? Então, o que acontece é que para se fazer essa questão de show, né, no campo, você tem que ter uma mega estrutura, né?
Então, eu vejo que não são todas as bandas que tinham condição de ter essa estrutura de Aham. ensaio, de tudo. Até de local para Então, ensaiar, né? até de local, a gente mesmo tinha dificuldades aqui de encontrar um campo ou um espaço, um estacionamento, a gente já ensaiou em estacionamento. Então, varia dessa questão de estrutura, que eu vejo que o Brasil não tem essa estrutura ainda, né? Para você Uhum. manter. Tanto que se você for pesquisar, você vai ver que a maioria dos campeonatos é tudo voltado para o tradicional, né? Então, 2005, Ô, Luiz, 2006, 2007, deixa eu, acho que de deixa eu cortar 2005, só um minutinho. opa, Só para ficar um pouquinho mais claro, quando você fala qual a diferença do tradicional, do campeonato voltado ao movimento tradicional e desse movimento diferente? tá, o tradicional é aquela coisa de desfile, né? Então começou-se lá atrás o desfile das bandas, uma atrás da outra, como se Desfile fosse na um rua, desfile chega, cívico, né? toca para bancas. Isso. Não, antigamente era só passando marchando, né? As bandas Aham. passavam marchando uma atrás da outra em sentido de desfile. Depois isso daí se transformou no quê? A banda vinha marchando, se formava a concha e tocava uma peça de livre escolha para ser avaliada e saía marchando novamente. Depois isso evoluiu, a banda vinha marchando, montava a concha, tocava-se duas obras e saía marchando. E ficou até os dias de hoje, entendeu? Aham. Algumas coisas mudaram. Então, esse é o sentido tradicional. E a questão de show, de campo, você escolhe um tema, pode ser um tema que a gente sempre fez uma coisa temática, né? E você Aham. desenvolve através desse tema, vamos supor, eu escolhi, igual a gente fez lá, o Senhor dos Anéis. Através Uhum. do Senhor dos Anéis, você vai estar trabalhando coreografias com o grupo, entendeu? Um Tanto a espetáculo parte mesmo, né? musical, tanto a parte musical como a parte coreográfica. Então você acaba montando toda uma parte teatral ali, né? Um grande espetáculo. Um Então enredo essa do é a começo ao diferença. fim Nossa, muito mais estruturado, né? é. Então você tem que estar ali com todos os fundamentos, tanto de marcha, técnicas de instrumento, e aí varia, tem muita coisa aí. Então Aham. essa é a diferença de um para outro, tá? E daí o que acontece? De 2004 a 2010, o Brasil tentou colocar esse novo estilo, né? Ainda tem campeonatos que tem a parte de evolução, né? Igual eu participo na Bahia, lá eles têm um campeonato tem a categoria de evolução, mas não é a mesma Aham. coisa, é mais voltada para nossa realidade, cada um tem a sua região ali, né, a sua cultura, eles desenvolvem do Aham. jeito que eles Mais acham que tem que adaptado mesmo. desenvolver. Mas aí acabou não vingando muito, entendeu? Porque não são todas as bandas que têm uma estrutura forte para manter esse tipo de trabalho, né? Então Aham. eu vejo que por isso que deu uma se perdeu, né? Um pouquinho. Aham. Certo. E daí, então, seguem-se os trabalhos e agora, no bastidor disso tudo, fica aquela delícia da viagem, que é a grande farra, que é o lanche, que é a bagunça, que é a coisa toda. Que a gente fala disso muito de uma maneira assim, como se fosse a parte mais livre, mais solta, mas que tem um papel fundamental nesse pertencimento do grupo, nesse coleguismo, nesse companheirismo, né? Isso também é fundamental, né, Luiz? Ah, sim, é um momento ali de você interagir, né? De realmente você estar conhecendo o seu companheiro, de estar trocando ideias. São momentos, né, assim, sabe? São coisas que ficam marcadas para a vida. Cada viagem que eu fiz é uma história diferente, entendeu? Dar risada, tanta coisa que você faz nas viagens, né? Então, são coisas que ficam marcadas aí para a vida inteira, né? Agora, Luiz, seguindo, puxa, cara, tem tanta coisa pra gente falar, tanta história, tanta coisa pra gente tirar de você aqui,
que o tempo que a gente pensa de fazer sempre é pouco, né? É, Eu queria aproveitar de falar agora, a gente falou muito do caminho, da história, de tudo de como que foi árduo o caminho e tudo que agora eu queria falar tudo que se conseguiu construir, né? Hoje o projeto em Atibaia é um projeto grande, se comparado à maioria dos projetos que a gente conhece Brasil afora aí, né? Queria falar que você trouxesse um pouco para a gente como que está hoje a parte pandemia. A gente está vivendo um momento aí de dificuldades de isolamento social por causa do coronavírus, mas queria que você falasse um pouco de como é a estrutura hoje, o que vocês conseguiram conquistar, como que é essa parte organizacional do projeto hoje. tá. E igual mesmo você comentou agora do caminho árduo, né? Foram várias gerações para a gente chegar em tudo que a gente tem e o que a gente pode conquistar ainda. Vários mestres, vários mentores que passaram, contribuíram com o seu máximo para a gente poder estar trilhando esse caminho. Então, hoje, o nosso projeto ele é constituído do quê? 17 escolas municipais a gente atende nesse primeiro contato com o aluno, né? Eles acabam tendo a formação ali, cada escola tem uma formação de uma mini banda, né? Com instrumentos de metal e percussão, trombone e trompete. Antigamente eram fanfarras, né? Cornetas lisas, cornetão e a percussão. Em 2013 a gente conseguiu mudar para instrumentos de banda. Então a gente tem 17 bandas escolas onde eles têm esse contato, é um momento de apreciação, né? Depois disso, o aluno fica do primeiro ao quinto ano. Do quinto ano, ele não participa mais da escola. E daí ele acaba migrando para a FAMinha. A FAMinha é o segundo estágio do nosso projeto, onde aí Certo. sim vai se dar a iniciação musical, né? Ele tem acompanhamento dos técnicos de cada naipe, aula de teoria e tudo mais. Então, as FAMinhas, a gente viu a necessidade de dividir ela em duas, porque a nossa cidade tem a Fernão Dias ali, onde divide a cidade em dois, né? Então a gente fez a FAMinha Polo Centro e a FAMinha Polo Imperial, para atender todas as regiões, ser uma coisa bem estratégica mesmo. E ali o aluno ele fica nesse momento de iniciação musical até os seus 16 anos. 16 anos ele acaba migrando para a Fama, aí onde ele finaliza esse primeiro ciclo dele, né? Esse primeiro momento de formação básica ali, né? Então, a nossa ideia é dar uma bagagem para que o aluno, quando ele chegar nos seus 18 anos, ele tenha condição de fazer qualquer tipo de teste, participar de qualquer grupo, sem qualquer dificuldade. Feito isso, 18 anos, o aluno ele quer estar iniciando, ele quer estar seguindo o seu caminho musical e artístico, partir da fama com 18, até mesmo isso acontece antes, né? Ele tendo essa bagagem, ele consegue migrar para a Escola Municipal de Música, EMESP, fazer uma universidade. E daí, no terceiro estágio, a gente tem os grupos, né? Que a gente fala de referência. A gente tem a Big Band, tem a Orquestra de Câmara, o grupo de sopros, Famadense. Então, aí o aluno já está estagiando já para seguir um caminho musical, artístico aí, bem produzido, entendeu? Ele já vai sair com uma outra bagagem já. E a gente tem um resultado muito legal, que hoje a gente tem alunos na Unicamp, na Unesp, alunos na Marinha, alunos vivendo realmente da música, da dança. Então, o projeto ele se forma nesse sentido, entendeu? Então, ele vem da escola, faminha, fama, terminou aí, se ele quer seguir, ele tem o próximo estágio, que são os grupos de referência, onde ele vai se aprimorar e até mesmo ter essa prática mais lapidada ali, né? Mais desenvolvida. Aí vai chegar no que você chama então dos grupos principais do projeto, é isso? É assim, o nosso foco, Fernando, é banda. Então, o nosso projeto Aham. é para banda.
esse terceiro estágio é um complemento, entendeu? Então, Certo. é um outro estágio para ele poder realmente ser lapidado para ele poder seguir, entendeu? Então, através Para ele da abrir o leque Big, mesmo. porque você sabe, às vezes você tocar numa banda lá de 80 pessoas no corpo musical, não é a mesma coisa que você tocar numa orquestra de câmara, entendeu? Então ele vai ter uma Claro. outra vivência, né? Então é isso que a gente acaba dando essa oportunidade para que ele possa estar se aprimorando, entendeu? Certo. Então vocês funcionam com polos espalhados por toda a cidade, com atividade de iniciação musical, musicalização, um trabalho mais de base, e depois passa para as faminhas, os grupos menores, que é a forma de acesso ao grupo principal, digo, da banda, né? Da fama. Sim. As Agora, como. famílias, é que assim, é um ciclo mesmo, né? O aluno começa na Certo. escolinha, passa para a faminha e termina na fama. Não é que ele termina, né? Essa é a nossa ideia, né? De Aham. base. Depois, o que a gente viu? Que a gente não tem a questão, né, de tradição de cordas e madeiras aqui na região. Então, para a gente ter Aham. um embrião de uma orquestra, né, que é a orquestra de câmara, a gente viu a necessidade de ter um trabalho de musicalização na nossa sede principal ali, que é da Fama. Então, hoje na sede da Fama, você tem as aulas de naipe, né, com cada especialista no trompete, na trompa, no trombone, e também hoje a gente tem a musicalização. Então, a gente atende os alunos tipo de escola particular, os alunos que não ingressaram nas escolas municipais. Então, eles começam desde pequenininho, Aham. aonde depois eles vão migrar para o clarinete, para a flauta, para o violino, para o cello, para a gente também ter essa estrutura de projeto, entendeu? Porque a gente vê a necessidade de você ter, como se fosse o DNA mesmo, né? Ele vai Aham. ter, porque o aluno que começa na escolinha, quando ele chega na fama, é muito fácil de você se adaptar, né? Então ele tem uma adaptação muito rápida ali, né? Então fica muito Já tem uma fácil. base já bem Já tem trabalhada, uma né, Luiz? base. E muitas vezes o aluno que vinha de orquestra, às vezes é um adulto que tem um instrumento parado, a gente atende também, tem um instrumento parado e nunca tocou num grupo, então ele tem essa oportunidade, mas a gente viu a necessidade de estar fazendo esse projeto para as cordas e para as madeiras para a gente ter um segmento futuro aí. Então faz 3 anos que a gente está com esse projeto, a gente tinha lá Aham. 2 flautas, um clarinete, um sax. No final do ano a gente fechou lá quase com uma banda sinfônica, assim, sabe? Então as coisas vão aos poucos crescendo, entendeu? Vão tomando a forma. Agora, eu penso também que dentro, ligado a todos esses estágios, vocês têm uma programação e uma forma de trabalhar a parte pedagógica, talvez específica em cada um desses espaços, né? Queria que você falasse um pouco, então, dessa questão da formação em si mesmo, quando o aluno entra no projeto, seja na escolinha, seja na família ou seja na fama. O que ele vai ter de aula, quais os professores, é aula coletiva, aula individual, tem aula de teoria, como que é essa estrutura pedagógica, como que vocês organizam o estudo? Antes de falar, de chegar nesse ponto, eu queria Certo. ressaltar uma coisa que é legal. O nosso projeto, ele tem uma coisa bacana, que muitas vezes o aluno ele faz todo esse ciclo de começar na escola, passar para a família, chegar na fama, e depois ele volta para a escola para ser um educador, entendeu? Então isso daí é uma coisa Aham. que ele conhece todos os estágios do projeto. Então isso faz Já as tem uma coisas visão de dentro, né? é, faz uma coisa assim de realmente, igual eu falei, de ter o DNA, de vestir a camisa, de saber a importância que é, o ensino de cada setor, entendeu? Então isso ajuda o projeto a desenvolver mais rápido. E cada setor, os educadores passam por um processo de capacitação semanal. Então a gente tem Uhum. capacitação 2 vezes na semana com os educadores,
aonde cada área tem uma metodologia, onde a gente expõe, cada mês a gente tem uma meta a atingir, tem um conteúdo a ser trabalhado, e isso fica muito claro para eles. E quando eles vão transmitir para os alunos, as coisas fluem com rapidez. Então a gente tem essa sorte, né? Que é uma sorte, porque é difícil você conseguir muitas vezes, né? Ter esse grupo totalmente focado ali, né? Na formação, no ensino. Então a gente tem essa vantagem do quê? De todo mundo estar ciente de passo a passo do nosso projeto, de como que vai funcionar a metodologia. Então, se o educador que está lá na escolinha não passar corretamente o exercício de buzz, quando o aluno chegar na faminha, esse aluno vai estar com defasagem, entendeu? Ele vai estar com defasagem. Daí o educador da família vai chegar e falar assim, mas de onde que veio esse aluno? Ah, veio da escola X. Aí o supervisor dessa escola vai poder chegar para o educador e falar, o que aconteceu? Então a gente tem esse trabalho bem assim, minucioso, tudo conectado, detalhista, né, mesmo. Tudo conectado para que as coisas possam funcionar com mais facilidade. Então cada um sabe da responsabilidade do seu setor, sabe da importância do seu setor. Então isso facilita muito o dia a dia do projeto aqui, entendeu? Então as coisas acabam fluindo com facilidade. Então cada setor tem a sua metodologia. O nosso trabalho é voltado mais para o coletivo, né? Na fase inicial, escola e família, porque é um aprendizado que desenvolve mais rápido, né? A partir da família para a fama, ele já tem as aulas específicas de cada instrumento, onde ele tem que desenvolver essa técnica, né? E também daí ele já tem aula teórica e já tem aula de dança e tudo mais. Para ele, quando chegar na fama, ele já tem um trabalho mais definido. Aí a fama a gente já dá um outro passo, aí é um passo de repertório mais técnico. Na fama a gente não tem tanto essa questão de, vamos supor, não é um ensaio. A gente tem um ensaio coletivo, ensaio de naipe, mas essa questão de, vamos supor, um aquecimento mais coletivo, aí cada um já tem o seu aquecimento específico, já tem o seu jeito de, sabe? Então fica uma coisa um pouquinho mais individual. Não é que é individual, mas já não tem tanto mais específico, essa formação. Né, de cada instrumento. Porque cada um já vai estar estudando, na fama já tem alunos que estudam na IMESP, na Municipal, tem alunos que faz faculdade, então ele já tem uma bagagem, entendeu? Então fica uma já coisa começa a trabalhar autonomia com eles, então, Luiz? Autonomia, entendeu? Então, da escolinha até a faminha é onde a gente trabalha esse ensino coletivo. E daí, então, as aulas, majoritariamente, essa formação de base está na faminha, com as aulas, e agora na fama ele ainda tem aulas também, ou ali é só o grupo, é só ensaio e participação nos eventos, ou tem aula também os alunos da fama, do grupo principal, vamos dizer assim? Tem aula. Todo mundo tem que fazer aula. Aí o que acontece? Vamos supor, você estuda na EMESP, você não precisa fazer aula técnica e nem teórica, entendeu? No projeto, você só vai fazer lá para não misturar a questão de linhas de pensamento e tal. Mas você tem que fazer ensaio de naipe. Então, a FAMA ensaia 2 vezes na semana. Então, uma vez na semana, a gente tem o trabalho de ensaio de naipe. Então, nesse ensaio de naipe, ele tem que estar presente para poder ajustar os detalhes que tem, né, específico da música e tudo mais. Então, quem estuda fora não tem a necessidade de fazer aula no projeto por conta, né, de metodologia, de linguagem e tudo mais. Senão acaba misturando muito a cabeça, né, do aluno, né? Pô, o professor falou isso, mas o outro falou outra coisa. Então, para ele ter um processo mais rápido, a gente acha melhor seguir dessa forma. Ajuda a seguir uma metodologia uma única, de modo mais focado. Então, chegando na fama, o aluno vai ter aula de instrumento, aula teórica e os ensaios. Quem estuda fora consegue aproveitar essas aulas
as aulas de instrumento e a aula Na teórica. verdade, assim, o aluno chegou na faminha, ele já tem aula com um técnico, ele já começa a ser lapidado pelo técnico de cada Já é a área, mesma estrutura na faminha. já é a mesma estrutura da fama, entendeu? Então, da Entendi. faminha para fama, ele já tem a mesma estrutura, ele já começa a ir para a sede da fama, já se adaptando. Então, as aulas da faminha, aula de naipe, já é na fama, não é no polo, entendeu? Uhum. No polo ele só vai Aí fazer aula um de ensaio naipe geral. também. Uhum. E aula de Legal. naipe Então, também. quando ele está nesse momento de formação de base, ele já está de olho na onde ele quer chegar, já está de olho no grupo principal, na sede, ele já está pegando E o costume de como a coisa funciona, né? como acontece, porque até mesmo eu e o Felipe, a gente já fica, né, observando, a gente participa dos ensaios, das aulas, para a gente ver, né? Então, vamos supor, o naipe de trompete tá com 2 vagas ali, então a gente já sabe aonde buscar, entendeu? Então, eu vou lá na faminha, converso com o regente, falo assim, ó, eu vou precisar de 2 trompetes. Então, ele já você agora vai passar para a fama, entendeu? Então, Vai isso fazendo o acaba... remanejamento. Isso. Que ótimo. Agora, toda essa parte estrutural, organizacional e a organização pedagógica, ela também tem que estar conectada com a visão artística e o desenvolvimento, né? Eu queria falar um pouquinho com você, a gente vai caminhando para os minutos finais aqui para a finalização deste episódio, e eu queria falar então, enfim, da parte musical, da parte artística, quais os tipos de apresentações que vocês fazem na Faminha e na Fama, quais os tipos de repertório, como que vocês escolhem o repertório, enfim, banda e repertório, como que funciona hoje a Fama? Então, como a gente é um grupo municipal, a gente tem muitos deveres aqui, né, com a cidade. Então, a gente tem muitos compromissos de apresentação, concertos, campeonato. Então, a gente acaba se dividindo. A Faminha, como já é um grupo, o segundo passo, ela já começa a desenvolver repertório dentro do nível dela, né? Então, esse repertório, a gente senta todo mundo, vai analisando, a gente deixa um repertório de apresentação, um repertório de campeonato, um repertório de concerto, para poder ter um leque, né? Então, vamos supor, chamaram a gente para tocar na inauguração da rotatória da cidade. Então, a gente tem que ter um repertório, não dá para a gente chegar lá e tocar um repertório sinfônico, né? A gente tem que ter Tem uma que ter coisa uma coisa específica, né? para interagir com o público. Então, desde a faminha até a fama, a gente busca ter esse leque de repertório. Então, o popular, o sinfônico, muitas vezes a gente faz também a questão de temas de filme e tudo mais. É bem variado a questão de repertório, por conta desses compromissos que a gente tem, né? Então, a faminha e a fama acabam revezando muitas vezes esse campeonato para não ficar pesado somente para um grupo. Então, como a Faminha hoje tem uma estrutura, tem já um nome também na cidade, as pessoas conhecem, então praticamente é uma fama, né? Então, a gente tem essa divisão para poder não pesar nem para um nem para outro. E a questão de escolha de repertório, cada regente, cada coreógrafo, cada equipe senta, analisa dentro do nível de cada grupo, dentro do que cada grupo pode responder no momento, entendeu? Não é nada imposto, então cada equipe escolhe o seu repertório sabendo dessas atividades que a gente tem. Dessas A gente tem necessidades todas, né? apresentação, a gente tem apresentações variadas, assim, coisa assim que chama a gente de última hora para fazer, porque tem que ser feito assim, entendeu? Não tem como. Muitas vezes vai inaugurar alguma coisa, a banda tem que estar lá, faz parte, né? E também o que Apareceu a de gente última hora, a gente tem que atender, né? tem que atender. E o que a gente tem muito forte aqui na cidade é o desfile cívico, que é muito tradicional aqui, entendeu? Então o desfile cívico 7 é de uma coisa... setembro? O 7 de setembro não é comemorado aqui.
com desfile. É mais o dia 24 de junho, que é o aniversário da cidade. Certo. Ah, tá, o municipal. O aniversário da cidade, ele é uma coisa assim muito grandiosa. Então participa todo o nosso projeto. Então esse é um dos nossos focos. A copinha é um dos nossos focos também. Temos concerto de festival de inverno, até mesmo a gente vai ter semana que vem. A Fama vai estar participando do concerto de festival de inverno, uma coisa mais voltada para o momento, né, adaptada para o momento. Uhum. Então, a gente tem apresentação, concerto, campeonato, e cada um desses estilos tem o seu repertório especificado para poder atender aquele público e aquele momento. Então, é assim que a gente trabalha. Você já vai replicando, como você disse, as apresentações, pelo que eu entendi, a solicitação disso chega na sede e daí o grupo que puder atender, a família que puder atender, vai ser direcionado para aquele evento, é isso? Isso, vamos supor, vai ter um evento aqui no centro da cidade. A Fama não tem condições de ir nesse momento porque está focada no campeonato X. Então, a Certo. Faminha, como está próxima, ela que vai fazer a Faminha do centro. Mesma coisa a Faminha do Imperial. Quando não é Uhum. possível nenhuma das faminhas, aí sim vai a Fama, ou muitas vezes vai um quinteto, vai um grupo reduzido para poder atender essa apresentação. Então você já vai replicando nos grupos de base, nos grupos de acesso. Eu acho que isso realmente tem potencializa muito de quando o aluno chega no grupo principal, ele está pronto para assumir aquela posição, e já vai replicando tudo. E uma das experiências que você citou aqui, que eu tive o prazer de estar junto com vocês lá 2 anos já, que é a Copinha das Fanfarras Mirins. Né? Qual que é a Sim. importância desse evento na formação dos alunos, o que ele prepara, até mesmo importante na atuação dos professores e maestros também, né, Luiz? Sim. Como você já tinha citado, a importância de estar tocando na cidade, de aparecer para a sociedade, isso não é somente na Faminha ou na Fama, isso começa lá na escolinha. Então, a escola, no mês, ela tem várias obrigações, assim, né? Várias atividades que ela tem que cumprir. Então, ela tem uma audição mensal, que é o quê? É a apresentação do conteúdo que foi programado para aquele mês. Então, vamos supor, teve a música Asa Branca para o mês de junho. Então, ele tem que tocar a música Asa Branca dentro de todos os fundamentos técnicos que foi abordado. Então, você vai fazer o buzz assim, tal. Então, no mês, ele apresenta, o supervisor vai lá daquela região, daquela escola, para estar acompanhando se foi correto, se não foi, que você precisa ajustar, ter o acompanhamento técnico, e essa audição, ela é aberta para a comunidade, não somente para os pais, é aberto. Então, todo mês tem essa audição, que é aberto para o público. Isso você vai tendo contato com a escola, com a comunidade, vai expondo o trabalho do grupo, né? Isso é importante para ter esse contato e já tendo essa vivência, né? Tendo isso, as audições, a gente também tem as apresentações da escola. Então, muitas vezes, assim, a equipe chega no começo do ano, ela já conversa com a coordenação da escola, com a diretora, com a coordenadora. Então, o que vocês vão precisar da fanfarra? É na festa junina, na festa do índio, no dia do amigo, no dia do abraço, o que é? Então, ele já faz uma agenda para o primeiro, para o segundo semestre também. Então, a banda da escola também está fazendo parte da comunidade da escola, está aparecendo, e isso ajuda muito no desenvolvimento, porque acaba instigando os alunos também, né, a querer entrar na fanfarra, porque a fanfarra está aparecendo. Então, isso acontece mês a mês. E dentro disso, a gente tem os compromissos fixos, que são o quê? O dia 24 de junho, que é o desfile cívico, né, que é o aniversário da cidade, e no segundo semestre, a Copa Municipal. A Copa Municipal, antigamente era um festival, a gente chamava as bandas lá para fazer uma festa, e a gente foi vendo, né, a importância da competição. Eles mesmos foram pedindo essa questão da competição, né?
porque sempre foi competitivo. Então, dentro de um regulamento, de uma estrutura, hoje a Copinha ela se transformou num campeonato entre as 17 escolas. Então, isso daí foi se adaptando, a cada ano a gente vai adaptando, vai ajustando alguns detalhes, mas hoje ela está numa estrutura de blocos, né, para poder realmente atender cada momento das escolas. Porque, como, vamos supor, você pega lá um grupo do primeiro ano ao quinto ano, aí acabou o ciclo dele, o educador vai começar tudo do zero, entendeu? Aí chega nesse ano que ele vai começar do zero, ele vai competir com uma escola que está em alto nível, né? Então isso não é justo, entendeu? Então a gente viu a importância de a gente estar ajustando em blocos para poder facilitar nessa renovação dos grupos. E isso ajudou Que é aquela muito divisão por porque cores, né? Um bloco de cada cor. Isso ajudou muito na evolução, porque o que acontece? O educador ele não vai ficar preocupado em pular etapas da formação do aluno para chegar no resultado final. Ele vai saber, pô, se meu aluno consegue fazer as 5 primeiras notas, eu vou trabalhar em cima das 5 primeiras notas, entendeu? Eu não vou pular já para a 7ª nota, não, ele vai trabalhar dentro da realidade dele. Então, isso a gente observou que tá tendo um processo, assim, sabe, realmente de técnico educacional, o aluno acaba tendo todo esse retorno, esse amparo do educador, o educador também acaba não ficando estressado, né? Puta, eu preciso ganhar a copinha. Não tem isso. Ele tem Acaba essa virando uma coisa importância. contra, né? Ele tem essa questão de fazer o melhor com o seu grupo, entendeu? Então, e também almejar, né? Putz, se você tá lá com um grupo novo, você vai ficar mais 4 anos com ele, então muitos educadores hoje estão tendo essa visão do quê? De programar. Esse ano eu vou começar aqui e quero terminar daqui 2 anos lá em cima, entendeu? Quero ganhar a copinha daqui 2 anos, entendeu? Então, Já uma vai coisa pensando num de ciclo longo. maior de trabalho, né? Então, isso Muito é bem, show de bola, cara. muito bem, Luiz. Foi um prazer estar recebendo você aqui. Já tem um tempinho que a gente vinha combinando. Deu certo, não demorou muito, deu certo. A gente precisa hoje, mais do que nunca, continuar mostrando os nossos trabalhos, pelo que a gente falou aqui, pela própria sobrevivência necessária hoje, nesse momento que a gente está em 2020, de isolamento, em que muitas vezes o poder político precisa que a gente faça a gente precisa mostrar, né, que nós estamos em movimento, que nós estamos trabalhando, que nós estamos ainda participando da sociedade de maneira integrada e de maneira significativa, quanto também para motivar os grupos que passam, de repente, em maior dificuldade, às vezes projetos menores, né? Então, eu queria te agradecer pela sua participação aqui, dizer que você está sendo convidado permanentemente, sempre que quiser participar, sempre que tiver novidade. E eu queria abrir mais uma vez o microfone, caso tenha algum tema que você queria falar e a gente acabou não entrando, algum assunto, alguma coisa que nós não entramos aqui, e pedir para você deixar os contatos, site, canal do YouTube, onde o pessoal pode apreciar um pouco mais do trabalho da Fama. Certo. Eu acho que hoje sempre teve grandes trabalhos que são referências, que a gente se inspira muito, né? E você tinha feito uma pergunta lá atrás que era sobre a pandemia, né? O que a gente estava fazendo na pandemia. Verdade. Graças a Deus, continuamos trabalhando firme, forte, focado. É muito difícil, a gente teve que se adaptar. Já no mês de março, quando paralisou tudo, a questão presencial, a gente já tinha estratégias, colocamos em campo para testar, para ver se dava certo, se não dava. Então foi praticamente um mês ali de adaptação. E hoje a gente está tendo um retorno muito legal dos alunos, dos educadores, das famílias. Então a gente está
ativos ainda ali, fazendo as atividades. E, assim, eu que só tenho que agradecer pela oportunidade. Desculpa alguma coisa, são tantas histórias, Fernando, que às vezes em uma hora a gente não consegue, né, colocar, expressar tudo, a gente acaba meio que Já mudando. batemos quase 1h30, mas tem muita coisa que dá para falar, né? Segunda temporada tá aí, se Deus quiser. Porque às vezes a gente acaba mudando o assunto, né? Uma coisa vai puxando a outra. São várias histórias. Graças a Deus, né? A gente fica feliz. E então eu que tenho que agradecer a oportunidade, me desculpa alguma coisa, desculpa os erros aí, é o nervosismo, né? As falhas aí também a questão da caída da internet, mas são coisas técnicas que acontecem. Então eu agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço aqui também para todos os educadores do Projeto Educando com Música e Cidadania. Eu não é o meu trabalho, é um trabalho em equipe, são vários setores, várias profissionais assim qualificados, pessoas exemplares, responsáveis. Então, um grande abraço a todos, um grande abraço à equipe da Fama, o Felipe, o Leandro e a Mariana também. É sensacional trabalhar com eles. Sobre as nossas redes, a gente tem o Facebook, o Insta. Hoje a gente está com um canal do YouTube também, para poder levar as atividades para os alunos. Então, as aulas, né? Ali está sendo um acervo muito legal, porque tem alunos que não conseguem se conectar à internet na hora da aula, então a gente deixa à disposição. Então tá tudo assim, Fama Atibaia. Se colocar Fama Atibaia, você vai achar tudo, em qualquer rede aí, tá? Então tá tudo bem facinho de encontrar aí. Aliás, uma coisa que nós não falamos aqui, Fama Atibaia, é Fanfarra Municipal de Atibaia? Fanfarra Municipal de Atibaia, Fama. Isso aí, Fama, e mais famosa do que nunca, e muito mais ainda, se Deus quiser. Luiz, muito obrigado, um grande beijo no coração de todos os profissionais aí da Fama, conheço alguns deles, não vou me arriscar em ficar falando nomes, para não correr o risco. Já tivemos, inclusive, aqui, a gente pode, né, 2 minutos para finalizar, a gente pode falar que nós já tivemos, inclusive, além de ter o privilégio de participar lá com vocês na Copinha, tivemos uma participação da linha de frente no Encontro Viva Banda, que eu dirijo no Projeto Guri, que foi lindo demais. Então, o único nome aqui é Mariana, né? Vamos agradecer pelo esforço, participação aí, foi lindo demais. No dia quero lembrar... não pôde ir também, né? No dia outro coreógrafo, desculpa, que é o Leandro. Não, Leandro. Que no dia o Leandro não conseguiu estar presente, mas ele é coreógrafo também junto com a Mariana. Leandro, meu querido, não vai faltar oportunidades. Passando essa coisa, a hora que liberar a aglomeração, nós vamos aglomerar em algum lugar por aí com todos vocês juntos, se Deus quiser. Muito obrigado. Luiz, quero lembrar todo mundo, então, que se você está assistindo pelo YouTube, você está vendo, então, nós em vídeo. Minha câmera com um pouquinho de lag, agora, aliás, com muito lag, mas não tem problema. Esses problemas acontecem nas melhores famílias. E se você quiser ter acesso só ao áudio, vai procurar nas principais plataformas de streaming, de podcast mesmo, aí no Spotify, no Google Podcast. Você pode procurar com o mesmíssimo título do YouTube. Você vai encontrar por lá. Nas redes sociais, você pode procurar o meu perfil, minha página no Facebook, no Instagram, Fernandinho Cruz, Instagram, fernandinho.cruz. A gente se encontra por lá, tem todos os links, todos os banners, tudo que você precisa para ficar por dentro do Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Obrigado para quem nos assistiu até aqui. Um beijo, um queijo e viva a banda de música! Valeu!